Aí, peraí, só um minutinho, pessoal, só um segundo. Você vai pra praia, meu amor? Vá, obedeça a vovó e vovô, viu? Bem direitinho. Tá bom. Beijo. Tchau. Um beijo. É por isso que o meu horário não é esse, né, pessoal? Bom, então tá gravando e ainda por cima vai ficar no YouTube, mas tudo bem. Beleza. Então, bora lá, né? Então, eu vou pegar para vocês uma questão que ela é bem do beabá mesmo, de estática, para a gente poder trabalhar esses conceitos fundamentais, tirar todas as dúvidas, e aí depois a gente pode aumentar o nível dessas questões aí, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar, tela inteira, simbora. Esse Davi é uma figura, viu? Hoje ele tá tão caro, parece até uma mentira. Então, essa questão aqui, pessoal, ela é muito didática, certo? E é por isso que eu vou começar a tratar dela, resolver ela com vocês agora, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui um arquivo novo para começar essa resolução. Então, a ideia é a seguinte. Não precisa mostrar design, meu filho, aqui. A ideia é a seguinte. Ele tem aqui nessa figura, né, um sistema, né, ele fala que a porta mostrada na lateral do tanque, ela é articulada ao longo dessa borda inferior aqui, ele coloca esse nome, né, articulação, indica onde que é, e ele fala que uma pressão de 4.790 pascais manométrica é aplicada na superfície livre do líquido, aqui. Certo? Tá dando para ver meu cursor, né? Ele pede, então, para vocês determinarem a força FT requerida para manter essa porta aqui fechada, sabendo que o líquido é esse aqui com o peso específico de 15.715, certo? E aí ele dá as dimensões dessa porta. O que acontece? Para a gente resolver essa questão aí, primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma porta, certo? Que é essa porta aqui articulada. Ela está sujeita a essa carga de pressão aqui, do lado interno, digamos assim, dela, né? Essa carga de pressão produz uma força resultante, FR, produz essa força resultante de módulo aí, FR, certo? Deixa eu só aumentar aqui, porque está pequeno demais. E essa força FR, ela está aplicada num ponto, que seria esse ponto Y' aí, né? Esse ponto de aplicação dessa força. Aí, o que acontece? Ele está me perguntando, na questão, qual que seria essa placa que ela é articulada, então, ao longo desse eixo aí, certo? Destaquei aqui. E aí ele está me perguntando qual seria o valor dessa força FT que estaria sendo aplicada aqui nessa parte superior da placa, né? Onde está indicado lá na figura, FT, para que essa placa permaneça estática, certo? Então, veja só, para que isso aqui permaneça estático, eu preciso primeiro, eu preciso que o momento resultante dessas duas forças aqui seja nulo. Então,
a condição que a gente vai aplicar é a de que o somatório dos momentos com relação a esse ponto A aí, ele seja justamente zero, tá? Então, deixa eu só deixar isso aqui um pouco maior para a gente poder ver melhor. Esse somatório de momentos em relação a esse ponto vai ter que ser zero. Então, isso quer dizer que o momento causado por essa força resultante aqui, então, FRY', tem que ser igual ao momento causado pela força FT lá de cima, não é isso? Então, oh, que raiva! Essa força FT lá de cima, vezes a distância do ponto em que FT é aplicada até a articulação. Eu vou chamar isso aqui de L, que corresponde justamente à altura aí, essa cota 0,9 da parede, certo? Até agora, dúvidas? Podem dizer aí qualquer coisa no chat, se está dando certo, se não está dando certo, que eu estou vendo aqui. Está aqui tranquilo. Pronto. Então, veja só. A gente já tem o valor de L, que é justamente a largura aí dessa placa. FR e Y' são quantidades que a gente pode determinar com facilidade. FR seria essa força resultante da pressão hidrostática da coluna de fluido, e Y' seria o ponto em que essa força é aplicada. Então, essas quantidades aqui, que eu vou deixar em negrito, a gente tem todas. De maneira que a gente vai usar essa relação aqui para poder calcular qual que é a força FT. Beleza? Então, a gente viu lá mais atrás que para eu calcular a força referente, não entendi por que tem que fazer FT vezes L. William, a gente está trabalhando com os momentos das forças, certo? Por quê? Porque para essa superfície aqui, ela permanecer estática, né? Determine a força requerida para manter a porta fechada, né? Eu preciso, e ele indica onde que FT está sendo aplicada, né, na figura. Eu preciso que todos os momentos em relação a esse ponto aqui, que é o eixo dessa articulação, todos os momentos com relação a isso aqui sejam zero. Então, o momento da força FR, na realidade, está relacionado com, eu vou botar aqui, na verdade, Y' menos A, tá? Vou botar uma distância D aqui, ao invés de Y'. Tudo bem, pessoal? Só para deixar mais bem explicado na hora que a gente for fazer os cálculos, não se confundir. Então, o somatório dos momentos com relação a esse eixo tem que ser igual a zero. Então, a força resultante, ela está aplicada a uma distância D do eixo, e a força FT, ele coloca como sendo aplicada lá no bordo superior dessa placa. Então, ela está a uma distância I do eixo. E aí, momento é o produto, né? Força vezes distância que essa força é aplicada ao eixo. Certo? Agora deu certo, William? Pronto. Então, são essas as quantidades que a gente tem que determinar. Para a gente calcular a força resultante da coluna de fluido, né, a gente vai usar a relação de que essa força, ela é dada pela pressão que age no centro geométrico da placa vezes a área, certo? Essa pressão que age no centro geométrico da placa, ela é justamente a soma da pressão atmosférica, né, que age sobre a superfície líquida,
mais a pressão referente à coluna de fluido, né? ρGH, que atua no centroide. Só que veja só, na questão ele diz assim, que atua aqui sobre essa superfície livre do líquido uma pressão de 4.790 pascais manômetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui desse lado, né, onde eu estou colocando o cursor do fluido, eu tenho a atuação de uma pressão com esse valor de 4.790 pascais acima da pressão atmosférica. Por que ele coloca dessa maneira? Porque a pressão atmosférica, propriamente dita, só o valor de 101,3 kPa, por exemplo, atua também desse lado externo aqui. Então, o valor que efetivamente atua, né, a pressão efetiva que atua sobre essa parede aqui causada, né, por conta desse P0 aqui, seria somente os 4.790, certo? Então, para calcular essa força resultante, a gente vai justamente usar esse valor de pressão atmosférica local de 4.790 pascais, certo? Massa específica vezes aceleração da gravidade é justamente a informação do peso específico do fluido, né? Então, 15.715. E HC é a cota que representa o centro geométrico dessa placa. Então, a gente pode aí usar o valor de 0,9 sobre 2. Alguém tem dúvida nessa parte de por que é 0,9 sobre 2? Seria o centro geométrico dessa placa com respeito à cota de profundidade aí? Pessoal, responda alguma coisa no chat. Tem dúvida, não tem dúvida? Tá tudo certo? Como é que tá sendo? Fala aí, Giovana. Com essa parte do H do centroide? É? Então, esse valor de H do centroide aqui, HC, ele representa justamente as coordenadas do centro geométrico dessa placa, certo? Quando a gente foi fazer a dedução, né, dessa placa qualquer, e aí a gente trabalhou com uma coisa, com uma placa inclinada, né, a gente trabalhou com duas coordenadas. Uma era coordenada na direção vertical, que seria o H, e uma era uma coordenada relacionada com esse ângulo θ aí, que seria o ângulo que essa superfície que está inclinada faria com a horizontal, né, com a superfície livre do líquido. Mas, no caso dessa parede especificamente que a gente está tratando, essa parede ela é vertical. Então, H seria a mesma coisa que Y, certo? A gente não tem que trabalhar com esses dois valores, digamos assim, distintos, porque a parede está vertical. E aí, quando ele coloca esse valor de HC, H do centro geométrico, seria a profundidade vertical na qual eu encontro o centro geométrico da placa. Então, por exemplo, para um quadrado, o centro geométrico está justamente na metade da altura, metade da largura. A gente tem aqui, inclusive, uma tabela que eu acho que traz para vocês, né? Qual que são as coordenadas do centro geométrico de várias figuras diferentes. Então, no retângulo, então, né, para um retângulo, o centro geométrico nessa direção Y é metade de H, para a direção X é metade de B, certo? Para um triângulo, o centro geométrico está relacionado com, em direção eu estou trabalhando, na direção aqui dessa cota H, ele coloca sendo na direção Y, né, então é H sobre 3, na direção B, H sobre 3 também, certo? Era isso, Giovana, ou era alguma outra coisa com relação ao valor de HC? Se você quiser abrir o áudio e explicar o que era a dúvida. Era
mais no sentido assim, porque é um retângulo, né? A porta articulada. Aí Sim. só vai considerar o 0,9 ou vai considerar o 0,6 também para eu achar o centro? Então, você tem que ver o que você vai precisar de informação no seu problema, certo? O eixo que a gente está considerando para fazer os cálculos seria esse eixo aqui que está sobre essa dimensão aqui 0,6, sobre essa largura, certo? Então, quando a gente for calcular o momento com relação a esse eixo aqui, a gente vai precisar somente da informação da cota vertical. Então, não faz sentido você calcular tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Basta calcular, nesse caso dessa questão, só com relação à direção vertical. Entendi, obrigada. Nada. Então, beleza. Quando a gente vai, então aqui nessa questão, o valor de HC seria 0,9 sobre 2, metade dessa cota vertical aí. E a área da placa seria, então, 0,9 vezes 0,6. Certo? Se vocês puderem calcular esse valor para mim, já adianta aí algumas coisas. Próximo item que a gente precisa calcular é a coordenada Y', ou ponto de aplicação, né, a linha de ação dessa força. Então, para a gente poder calcular isso, a gente partiu do princípio de que o momento da força resultante era o mesmo que o momento da carga distribuída de pressão. E quando a gente fez isso, a gente ficou de posse dessas duas fórmulas aqui. Certo? E, digamos assim, seriam as principais para a gente poder estar fazendo esses cálculos. Eu, particularmente, prefiro, e preferiria também que vocês preferissem, usar essa expressão aqui em detrimento desta. Por quê? Porque essa expressão aqui, ela só é válida no caso em que não existe nenhuma pressão atuando sobre a superfície livre do líquido, ou que a pressão atuando na superfície livre do líquido é a mesma em ambos os lados da placa. Então, para mim, essa expressão aqui, ela não tem muito valor, tá? Eu prefiro usar essa aqui de cima. Como essa placa, ela está orientada na vertical, esse valor de YC é o mesmo valor do HC, a coordenada do centro geométrico. O vezes G a gente já sabe que é o peso específico desse fluido, né? O seno desse ângulo seria seno de 90 graus. Todo mundo consegue ver que esse ângulo seria de 90 graus? Pronto. Porque a placa está vertical. O valor da força resultante vocês estão calculando, vou me dizer quanto é que deu. E a outra coisa que a gente precisa calcular seria esse momento de inércia aqui, esse G, né, da superfície. Ô, carinho, Cacilda. Seria esse momento de inércia da placa, né? Se vocês olharem aqui na tabela que eu coloquei para vocês, a gente tem um momento de inércia de várias figuras, né? E no caso da gente, a gente está trabalhando com justamente uma placa retangular. 8.600. É isso mesmo, Matheus? Eu tenho a impressão que na turma de ontem me deram um valor de 6.400, alguma coisa assim? 8.000? Vale, depois então na outra turma. Alguém calculou errado e eu levei o valor adiante, viu? Tá. Então, deixa eu só anotar aqui qual foi o valor. Força resultante deu, então, 8.608,745.
Certo. Então, a gente precisa calcular aí o momento de inércia, é a única outra coisa que falta a gente colocar nessa nossa fórmula aí, para calcular o ponto de aplicação. Gente. pH terceira sobre 12. Esse seria o momento de inércia. Só que a gente tem que saber que isso é um retângulo, né? Então, o que é B e o que é H, certo? Então, veja só, aqui na tabela do momento de inércia, ele coloca para a gente um eixo que passa através desse centro geométrico, certo? E perceba que esse eixo aqui, ele está alinhado com o que ele chamou de direção aí de cota B, beleza? Então, se a gente for olhar na nossa figura, o nosso eixo, ele está aqui. O nosso eixo, ele está aqui nessa direção, certo? E então, o valor de B corresponde a esse valor de 0,6. Todo mundo consegue ver isso? Conseguiram compreender essa parte? Porque isso é uma das coisas que as criaturas tendem a errar. Explica novamente, professora. Pronto. Então, aqui na figura, ó, dos momentos de inércia, a gente tem para um retângulo, certo? O momento de inércia como sendo calculado como produto BH elevado à terceira dividido por 12. Só que, obviamente, para um retângulo, o valor da largura é diferente do valor da altura, né? Então, como que a gente vai saber o que é B e o que é H? Na figura, ele colocou aqui, ó, esse eixo, que é o eixo que passa no centro geométrico, sendo alinhado aí com essa direção que ele chamou, aqui corresponde a cota B, de bola, certo? Então, para o nosso cálculo, a gente vai fazer da mesma maneira. Então, ai, Cacildo. Então, aqui a gente tem o eixo que está sendo, sobre o qual essas forças estão agindo, né, promovendo aí, querendo promover a rotação, e a cota B seria aquela que está alinhada com esse eixo. Então, para a gente, o valor de B seria 0,6. Todo mundo conseguiu ver agora? E aí, o H seria o valor de 0,9. Como? Pode dizer. No caso do retângulo, sempre seria o valor da base. Então, mas eu prefiro que vocês olhem qual que... Assim, analisem com respeito à figura, porque pode ser que vocês... é por isso que... pode ser que vocês se confundam. Então, eu prefiro que vocês sempre analisem onde que está o eixo e qual que é a cota que está correspondendo à base ou à altura daquele eixo, certo? Com respeito à figura. É porque eu não sou muito fã, sabe, da palavra sempre, então por isso que eu gosto de analisar cada caso. Mas assim, porque eu acho que facilita a vida da pessoa, tá? Então, para a gente poder calcular aí esse valor de y', então a gente teria aí essa, 0,9 dividido por 2. Esse seria o valor de y'. Alguém pode me dizer quanto que isso aqui dá? 0,45 mais alguma coisa. Vai dar um pouquinho a mais que 0,45. Quando a gente calcular esse valor de y' aí, o que vai acontecer é que
Y' é a medida dessa distância desde a superfície livre do líquido até onde que a força FR está sendo aplicada. Então, esse valor aqui de D que eu vou usar para o cálculo do momento, na realidade, ele corresponde a L menos Y', né? Todo mundo consegue ver que D vale L menos Y'? Pronto. Então, para eu calcular o valor de FT, basta substituir esses valores aqui, e aí a questão está resolvida. Facilitou a vida de quem estava com dúvidas aí em comportas, deu certo, como é que foi? Me digam aí se ainda tem mais coisas obscuras para a gente tratar, se não, como que é? Clareou bastante. Eu estava bem confusa. Bom. Essa questão ela é bem didática porque a gente tem que passar por vários itens, né? Como da pressão atmosférica, como o do momento de inércia, como que ângulo que eu vou usar para poder chegar no que ângulo e que distância, né? Que eu vou ter que usar aqui no cálculo dos momentos para chegar no valor final. Lucas, eu não entendi aí a parte do eixo. A parte do eixo que você diz é a parte do momento de inércia? Y' aqui, Giovana está dizendo que deu 0,5166. Certo? Então tá, eu vou retornar aqui a ideia do momento de inércia, tá bom? O momento de inércia de um retângulo, Lucas, ele é dado por essa expressão aqui. BH terceira dividido por 12. Só que, se isso fosse um quadrado, tudo era mais simples, né? Porque as cotas, elas são iguais, né? B e H são iguais. Então, o momento de inércia de um quadrado, ó, é muito direto. É H quarta dividido por 12. No caso da gente que está trabalhando com um retângulo, então, uma dimensão, ela é distinta da outra. E aí a gente tem que saber qual das duas que vai ser efetivamente elevada à terceira, né? Isso faz diferença no valor que a gente vai obter. Então, como que a gente vai saber? Na figura aqui, ó, ele colocou o eixo ao longo do qual o eixo ao longo do qual se tem o momento de inércia é esse eixo X aqui que ele está discriminando. Na figura, e esse eixo X aqui, ó, ele ele divide aqui a cota H em duas partes, e a cota B está alinhada com esse eixo, certo? Então, quando a gente vier aqui para a questão, o eixo sobre o qual a gente está calculando a rotação, né, dessas forças, o momento dessas forças é esse aqui, certo? Ai, caramba, peraí. Pronto. O eixo que a gente está considerando é esse daqui. Então, percebe que qual dessas duas dimensões que está alinhada, né, que está na mesma direção desse eixo? Seria justamente essa daqui, né, de 0,6. Então, 0,6 representa para a gente o valor de B. Enquanto que a outra direção seria o valor de H. Deu mais certo agora, Lucas? Todo mundo entendeu? Como que foi? Deu certo? Pronto. E aí, então, com isso a gente consegue calcular esse momento de inércia aqui, esse ICG. Tá? Voltando para o cálculo final, que seria o cálculo do momento resultante dessas duas forças, para fazer com que isso aí esteja estático, né? A gente sabe que essa força resultante que a gente calculou, ela está aplicada a uma dada profundidade aqui,
cujo valor de Y, né, Y', que seria essa cota vertical a partir da superfície livre do líquido, valeu aí 0,51. 0,51,6, mais ou menos, né? Então, esse valor de 0,516 corresponde a isso aqui, certo? Essa distância aqui. Porém, o momento, né, dessa força com relação a esse eixo aqui, que a gente está tratando, é justamente, né, o braço de alavanca, digamos assim, seria esse valor aqui de D. Todo mundo consegue ver que seria o valor de D? Então, D é a distância de onde a força FR está sendo aplicada até o ponto de rotação, o braço de alavanca dessa força, né? E aí, se a gente for olhar a figura, a largura, essa cota aqui total da placa vale 0,9, vale esse valor de L. E se eu tirar a profundidade Y', né, que é onde a força FR está sendo aplicada, eu fico justamente com esse valor dessa distância aqui, D. Certo? É a distância de FR até o eixo articulado. Deu certo aí, William? Show de bola. Então, resolvida essa questão, a gente pode trabalhar aí o que mais vocês tiverem dúvidas, o que mais vocês quiserem aí dessa parte de material, ou eu posso começar realmente uma parte de revisão, né? Voltar lá para o começo da matéria e trabalhar os pontos pensando na prova. Questão de comporta é certo que vai cair na prova. Isso aqui é certamente ótimo, então. Certamente isso aqui vai cair na prova, não tenham dúvidas de que algo desse tipo estará presente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar dos princípios, tá bom? Professora? Diga. No caso, a prova, ela vai ser dividida nos 3 horários ou vai todo mundo fazer no mesmo horário? A gente tinha colocado no nosso primeiro encontro que a prova seria realizada no noite 1, 2, né? E aí, quem realmente não tivesse condições de estar fazendo essa prova nesse horário, iria mandar um e-mail para a gente já recebeu de algumas pessoas, para a gente poder agendar um outro momento, né? Provavelmente pela manhã, enfim, não sei, vai depender da disponibilidade dessas pessoas que não podem atender no noite 1, 2. Então, se você não pode no noite 1, 2, manda um e-mail para a gente dizendo por que não pode, tá bom? E que horário que daria certo para a gente poder fazer essa prova nesse horário. Ok? Bom, então, meu povo, a gente teve algumas coisas, né, para tratar nessa primeira unidade. A gente tratou disso aqui tudo, comportamento geológico de fluidos, a gente tratou de... Deixa eu ver aqui, parece que tem alguém. A gente tratou do que era esse fluido, como que a gente analisava seu comportamento, etc. E a gente começou a falar, então, depois de estática de fluidos, né? Então, eu vou dar uma passada aqui, primeiro sobre essa primeira etapa, que é introdutória, tá bom? Então, quando a gente definiu o que seria fluido... Com licença, professora, desculpe interromper, Diga. Mas só para ter uma noção, quantas questões teóricas são previstas para cair na prova?
Ou esse número não foi definido? Eu não sei lhe dizer, porque quem está elaborando as provas é o professor Douglas. Ah, entendi. Tá certo. Assim, nas minhas provas, normalmente, tem prova de primeira unidade, sempre tem. Uma questão de manometria, uma questão de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, uma questão relacionando-se a comportamento reológico de fluidos. E fora essas questões, digamos assim, numéricas, geralmente tem uma questão de verdadeiro ou falso para apresentação da justificativa, né? Você dizer que é verdadeiro ou falso e por que é verdadeiro ou falso, para poder estar justificando, né? Então, nas minhas provas, geralmente a gente trabalha com 4 questões. Entendi. Uma de cada coisa. Obrigado. Não tem que fugir. No fim das contas, a pessoa fica bem mais presa do que... A gente fica tão mais preso do que vocês imaginam que não tem nem... a criatividade começa a fugir, sinceramente. Porque é isso o conteúdo, sabe? Não tem muito mais do que isso para falar para vocês nessa primeira unidade. Mas vamos lá. Então, a gente definiu o fluido como essa substância que ela vai se deformar continuamente sempre que tiver uma tensão de cisalhamentos sendo aplicada sobre ela, né? Então, sólidos, né? Se eu aplico essa mesma tensão cisalhante, ele, na hora que eu retiro essa tensão, ele volta para a sua condição inicial, se eu não passar aí de um determinado limite, né, elástico desse sólido. Mas os fluidos, por menor que seja essa tensão cisalhante, ele já vai se deformar, já vai escoar e continua escoando, né? E aí, a gente falou para vocês que o que vocês iam usar nessa disciplina seriam essas 5 equações, né? Conservação de massa, segunda lei de Newton, primeira lei da termo, princípio da quantidade de movimento angular e segunda lei da termodinâmica. Mas, até agora, a gente praticamente nem mexeu nesses conteúdos. A gente vai começar a mexer nessas equações, digamos assim, quando a gente for começar a tratar da parte de dinâmica dos fluidos, né? Então, a gente, praticamente, para essa primeira unidade, só usou a segunda lei de Newton, no caso em que o fluido estava estático, certo? E aí, quando a gente falou a respeito disso, a gente disse que íamos ter que fazer uma transposição, né, de o que era isso que a gente estava considerando como um sistema lá, tradicionalmente, na termodinâmica, e o que a gente ia usar agora para descrever esse comportamento dos fluidos, né? Então, seria o nosso volume de controle. E aí a gente disse que poderíamos estar usando 2 tipos de descrição. Ou a descrição lagrangiana, quando a gente acompanharia o movimento da partícula, que a gente tivesse interesse ao longo desse campo de escoamento. Então, peguei uma partícula, vou com ela até o final. Ou a gente usaria a perspectiva euleriana, que passa pela ideia de descrever as propriedades desse fluido como campos, né? Campos de propriedade, ou seja, cada propriedade ela vai ter um determinado valor no espaço, e esse valor também pode estar mudando de um instante para outro. Esse uso de propriedade do escoamento como funções de campo, né, nessa perspectiva euleriana, nos leva justamente à necessidade de tratar o fluido como um meio contínuo, né? Então, a gente sabe que o fluido ele tem grandes espaços vazios entre uma molécula e outra, mas para que a gente possa tratar essas propriedades de forma contínua, ou seja, que a gente tenha valores bem definidos em cada ponto do espaço, então a gente parte da hipótese desse fluido como um meio contínuo, certo? E aí a gente disse que o tamanho, né, de um volume de controle, para que essa hipótese do contínuo ela seja válida, é aquele
no qual, quando eu for calcular a massa específica, né, em um dado ponto, eu não chegue a uma situação como essa aqui, né, de valores que oscilam muito em decorrência da estrutura molecular do fluido, né, em decorrência de uma ou outra molécula estar entrando nesse ponto que eu estou considerando. Então, quando a gente calcula essa massa específica do fluido em um ponto, a gente trata do limite, né, em que o volume tende não a zero, mas a um volume ΔV', que nos permite considerar essa função massa específica como uma função contínua no espaço e no tempo. Beleza? Esse tamanho desse volume de controle seria aproximadamente da ordem de grandeza do volume de 1 grão de areia, digamos assim. E aí, a gente disse o que era essa massa específica, o que era o campo de massa específica. Vimos que esse campo ele era escalar, então não precisava de direção para descrever ele, só do valor específico dessa massa específica, né, em cada ponto, e como que ela variava com o tempo. E aí a gente deu o exemplo justamente de uma sala, né? Como que a massa específica varia de um ponto para outro? Se a gente considerar aqui a saída de um ar-condicionado, esse ar que está sendo expelido, ele é um ar frio, então, de elevada massa específica. É por isso que a gente coloca o ar-condicionado, instala ele nas partes mais altas das salas, né? Então, como ele tem uma massa específica maior, quando ele está frio, então, esse ar mais pesado, ele tende a descer, né? E aí, o fluido que está aqui mais aquecido, o ar mais aquecido, ele vai tender a subir, surgindo aí essas linhas de convecção dentro da própria sala. Além disso, ó, em regiões próximas a janelas, através da qual haja irradiação, por exemplo, a gente tem temperaturas mais elevadas, então, também massa específica diferente para o ar nessa condição. Então, a gente consegue ver que esse campo de massa específica, ele pode variar, né, ao longo da posição que eu esteja considerando aqui dentro dessa sala, e também ao longo do tempo, né. Essa intensidade de calor irradiado aqui, ela pode estar sendo variável, como o funcionamento do ar-condicionado, etc. E aí, propriedades relacionadas a essa massa específica, a gente tratou justamente da densidade relativa. Então, toda vida que trouxer para vocês numa questão o valor de densidade de qualquer coisa, lembrem-se que essa densidade é uma quantidade adimensional que se relaciona com a massa específica da água. Então, densidade, para a gente, é densidade relativa. Então, qual que é a massa específica desse fluido em relação à massa específica da água? A máxima massa específica da água, que é justamente 1.000 gramas por centímetro cúbico. Né? E aí, a outra variável que a gente definiu foi justamente o peso específico, que era o produto massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso específico era justamente o peso do fluido com relação ao volume que ele ocupa, né? E aí, quando a gente destrinchava o que era esse peso desse fluido, a gente podia obter essa relação aí final de ρ vezes G. E a última quantidade tinha sido justamente o volume específico, que era a relação inversa da massa específica, né? Então, a gente trataria o volume ocupado por um fluido e a massa que ele tem. O campo de massa específica varia de gases para líquido, porque o gelo é menos denso do que a água em estado líquido e o ar. Como é, William? Não sei se eu entendi direito sua pergunta, não. Faça aí de novo. A massa específica de gases e de líquidos ela é bastante diferente, né? Mas aí eu não entendi essa questão do campo. Você pode abrir o áudio para colocar a pergunta? O campo apareceu aí com corretor ortográfico, mas era isso mesmo.
Da Que massa específica? a massa específica. É bastante diferente. Se você quiser ter uma noção de ordem de grandeza, a gente fala que, bom, a massa específica da água é em torno de 1.000, né? Gramas por... Tá, deixa eu voltar aqui para eu trabalhar com o valor certo. Então, a massa específica da água seria aí esse valor de 1.000 gramas por centímetro cúbico. A massa específica do ar está nessa ordem aqui. 1,2 quilos por metro cúbico. Né? 1.000 gramas... Eita, eu botei esse valor errado. 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1.000 quilos por metro cúbico, certo? Essa seria a massa específica da água. E aí você consegue ter uma ordem de grandeza daqui, ó, de qual que seria a massa específica do ar. 1,2 quilos por metro cúbico. Certo? Então, realmente, os valores são bem diferentes. O gelo é uma questão... Porque o gelo, ele... Quando a água ela está resfriando, você tem uma transformação que ela é um pouco diferente da dos outros materiais, né? Então, a massa específica do gelo é menor do que a da água. É um fenômeno de formação, eu acho que relacionado com as pontes de hidrogênio, que acontece que... Deixa eu colocar aqui, só para ver se eu explico isso. Então, para a maioria dos sólidos, né, essa figura aqui, essa curva aqui da fase sólida, ela digamos assim, praticamente reta, né? E para a água, ela tem um comportamento anômalo, e é por isso que o sólido da água, né, o gelo, ele é menos denso do que o líquido, certo? Não sei se isso ajudou aí a vida, certo? É um comportamento anômalo da água. Então, tá. Então, essas seriam as propriedades relacionadas ao campo de massa específica. E aí a gente tem também outros campos de propriedades que são importantes para a gente. O campo de velocidade, diferentemente do campo de massa específica, ele é um campo vetorial. Então, não basta dizer qual é o valor da velocidade em cada ponto, mas eu também preciso dizer qual a direção dessa velocidade em cada ponto, certo? E essa velocidade V aqui se refere à velocidade de uma partícula que passa através de um ponto de coordenadas tal. Então, eu olho para aquele ponto e vejo qual que é a velocidade da partícula, qualquer partícula que passe naquele ponto, no instante T, certo? Então, aqui ele deixa bem claro que o ponto x, y, z não é a posição que a partícula está naquele instante de tempo, não. É uma região do espaço que eu escolhi olhar, e aí eu fixei aquele ponto como o ponto que eu quero observar, tá? E aí, esse campo de velocidade, né, que depende aí das coordenadas espaciais e temporal, ele pode ser dividido, né, expresso em termos das suas componentes, U, V e W, que seria componente na direção X, Y e Z. Porém, notem que essas componentes, U, V e W, elas podem, né, ainda ser funções de 1, 2 ou 3 coordenadas espaciais. U, V e W podem ser função de só X, X e Y, X, Y, Z, certo?
E é essa diferença, né, é essa dependência que vai caracterizar para a gente se os escoamentos são uni, bi ou tridimensionais. Então, num campo unidimensional, o campo de velocidade ele depende de somente uma coordenada espacial. Então, nessa figura aqui, ele diz, o campo de velocidade, nessa figura aqui superior, só está variando de um valor de x, aqui, quando eu trabalho em x1, para um outro valor de intensidade V2, quando eu estou em x2. Então, esse campo aqui, ele só depende da coordenada espacial x. Ele é um campo unidimensional. Se, por outro lado, a gente tiver a dependência não só com uma única coordenada espacial, então a gente vê, aqui eu tenho uma intensidade aqui desse valor de V, e aqui a gente consegue ver que essas setas elas estão mais alongadas, não é isso? Então, eu passo de um valor de V1 aqui na seção 1 para um valor de V2 aqui na seção 2. Mas existe também a variação ao longo da seção 1. Então, para uma única cota x1, eu tenho vários valores de velocidade para cada valor de y. Então, aqui a gente caracteriza a dependência não somente com a direção x, mas também com a direção y, trazendo esse problema para a gente para um campo bidimensional. E aí, o problema de campos tridimensionais seria justamente esse representado da figura 3, onde a gente tem aí as 3 coordenadas sendo importantes para a determinação do campo de velocidade, certo? Então, a observação que eu faço para vocês não olhem, né, quando vocês forem dizer se um campo é uni, bi ou tridimensional, não é para vocês olharem se ele está aqui, se ele tem componente U, V ou W, não. É para vocês verem se esses componentes dependem de quais quantidades de coordenadas espaciais, certo? E aí, para um sistema cartesiano, é simples, é x, y, z mesmo. Mas se você tiver um sistema cilíndrico, coordenadas polares, enfim, então a gente pode trabalhar com qualquer uma desses tipos de coordenadas, tá bom? Além da gente poder classificar esse campo de velocidades em se esse escoamento ele é uni, bi ou tridimensional, né, a quantidade com respeito ao número de coordenadas espaciais, a gente também pode avaliar se essas propriedades elas vão variar com o tempo ou não. Se houver variação com o tempo, então a gente trata de um problema de escoamento transiente. Se não houver variação com o tempo, então a gente está tratando de um caso de regime permanente, certo? Notem que essa determinação se é escoamento permanente ou transiente diz respeito a qualquer propriedade do fluido, não necessariamente só o campo de velocidade, tá bom? Dúvidas até agora? Como é que estamos indo? Beleza. Eu vou trabalhar aqui até essa parte de linhas de corrente, e aí eu digo para a Tony onde que eu parei, para amanhã ele retomar com vocês. Infelizmente, esse horário da manhã ele vai ficar sendo, assim, digamos assim, alternado entre eu e ele, porque para a gente também não ficar sobrecarregando ou o Tony ou mim, ou a mim, em decorrência dessa situação do professor Douglas tá adoentado, tá certo? Então, a gente vai se conversando para fazer da melhor forma para vocês. Então, nessa parte de visualização de escoamento, né,
Eu trouxe para vocês algumas formas da gente poder ver esse escoamento, porque ver um escoamento tem seu valor, a gente consegue identificar várias coisas, né? Por exemplo, aqui nesse escoamento, a gente consegue ver que após o carro, a gente já tem aí uma região de mistura dessas camadas de fluido, né? Como que isso está acontecendo. Então, isso facilita muito. Aqui nessa linha de corrente, nessa linha de fumaça de um cigarro, por exemplo, a gente consegue ver claramente como que é a dispersão desse poluente no ar. Então, tem muito valor a gente saber visualizar e o que essas informações trazem para a gente do escoamento. Então, as linhas de tempo são as linhas que a gente obtém quando a gente marca um conjunto de partículas adjacentes num instante t inicial. E aí depois a gente vai ver, com tantos segundos, como estão essas partículas, com 20 segundos depois, como estão essas partículas, 30 segundos depois, aonde que estão essas partículas. E a gente marca essas partículas, pessoal, com tinta, pode marcar com fumaça, enfim. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo essa evolução. As linhas de trajetória, elas correspondem ao caminho traçado por uma única partícula fluida no seu caminho de escoamento, certo? Então, eu marco uma única partícula e vejo para onde que ela foi. Como nessa figura aqui, né? A gente tem várias linhas de trajetória, cada qual corresponde a um único veículo. Então, eu peguei esse veículo daqui, por exemplo, e acompanhei ele ao longo do seu caminho, certo? Já as linhas de emissão, elas tratam de todas as partículas que passam em um dado local do escoamento. Então, a gente tem, por exemplo, uma inserção de corante no meio da tubulação, e aí eu vou ver todas as partículas que passaram ali naquele mesmo ponto, para onde que elas foram. Nessa linha aqui, nessa figura aqui, então ele coloca 1, 2, 3, 4, 5 linhas de emissão, marca todas as partículas que saíram desse ponto aqui, desse, com fumaça, e aí acompanha onde que elas foram parar, digamos assim, ao longo do escoamento. E aí, matematicamente para a gente, as linhas que mais são interessantes, né, aqui na formulação da mecânica dos fluidos, seriam as tais linhas de corrente, né? E são linhas que são traçadas tangentes ao vetor velocidade em cada ponto num dado instante, certo? Então, veja só, se essa linha ela é tangente ao vetor velocidade, existe algum vetor velocidade que cruza uma linha de corrente? Não existe, porque ela está justamente tangenciando esse vetor. Então, se não existe nenhum vetor velocidade cruzando uma linha de corrente, pela própria definição dela, então não existe fluxo de matéria através das linhas de corrente, certo? E aí, quando a gente vê várias linhas de corrente sendo plotadas para um dado escoamento, como é o caso aqui, né? Então, aqui, ó, nessa figura, ele coloca vários vetores, velocidades em cada ponto, tá vendo? E ele também traça as linhas de corrente, aqui, ó, tangentes aos vetores velocidade. Então, essas linhas de corrente, se não existe nenhum vetor velocidade aqui cruzando uma linha de corrente, não existe fluxo de massa através de uma linha de corrente, toda vida que a gente vê essas linhas se aproximando umas das outras, significa que aqui a gente tem mais, digamos assim, mais vazão, né? Existe um aumento da vazão do fluido. E quando elas se distanciam entre si, então a gente fala que existem regiões de vazões menores, tá? E aí, para que serve a ideia das linhas de corrente? Bom, vocês conseguem ver que aqui eu tracei, sei lá, 200 vetor velocidades,
e poderia representar esse mesmo campo de velocidade simplesmente com a informação das linhas, né? Então, fica uma coisa mais concisa, mais limpa de se estudar e tirar informações, se você tratar dessa forma. Além disso, né, pelo fato de a gente tratar de uma linha tangente aqui a esse vetor velocidade em cada ponto, né, a gente pode calcular algumas coisas com relação a isso. Então, se a gente estiver trabalhando num escoamento bidimensional, né, então a gente vai poder dizer que esse vetor velocidade, ele tem a sua magnitude V, né, que pode ser decomposto em termos de suas componentes U e V, na direção X e Y, e ele corresponde justamente ele está relacionado justamente com a distância que uma partícula percorre no infinitésimo de tempo, né? Desde um ponto de coordenadas x, y para um ponto de coordenadas x mais dx, y mais dy. Então, esse caminho, digamos assim, percorrido por essa partícula fluida, ele se relaciona aqui, né? Ele é, digamos assim, paralelo aqui a esse vetor velocidade, e a gente pode estar relacionando essas coisas através de semelhanças de triângulo. Então, dx vai estar para U, assim como dy está para V. Se a gente estivesse trabalhando não no plano x, y, estivesse trabalhando no plano y, x, y, z, então a gente poderia fazer a mesma coisa, mas aí a gente trabalharia com as componentes dz e w, certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue ver, dx, dy, né, se eu passar esse dy para cá, vai se relacionar, dx, dy ao longo da linha de corrente, se relaciona justamente com a razão entre as componentes U e V. Então, como que eu determino qual que é a equação de uma linha de corrente num plano bidimensional? Eu pego o campo de velocidades, aquela equação que vai me dar como que esse campo se comporta, pego a componente U desse campo, divido pela componente V desse campo, e aí faço as separações de variáveis que forem possíveis para fazer as integrações com respeito a Y e X, certo? Então, por exemplo, nessa questão daqui, a gente pegaria a componente U e dividiria pela componente V para obter uma relação de esse A com esse A se cancela, esse Y com esse Y aqui se cancela, X dividido por menos Y, né? Então, a gente trabalharia com dx dy igual a x sobre menos y. E aí, fazia a separação das variáveis e fazia a integração. Beleza? Tudo ok, pessoal? Por hoje, era isso, certo? E aí, no encontro da tarde, a gente também vai fazer algo parecido com isso, tirar mais dúvidas também, de noite, novamente, e aí vamos caminhando, tá? Vocês, se tiverem alguma dúvida específica, se, não entendi isso, não entendi aquilo, é só avisar para a gente que a gente dá o jeito. A prova é amanhã ou sexta? A prova é dia 25, não é isso? Sexta-feira. Vou olhar aqui no cigarro, meu povo, porque na minha cabeça era sexta-feira. Sim, é quinta-feira, dia 25. Deixa eu olhar o que está escrito no cigarro. O que tiver escrito no cigarro é o que é.
Agenda de estudos sugerida. Dia 25/6, primeira avaliação. Quinta-feira, então. Beleza? É isso, pessoal. Nos encontramos mais tarde. Até a próxima. Obrigada a vocês.